Olá, sou Fernando Leonide e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso projeto de pesquisa de CEP, pelo site Via CEP. O objetivo desse vídeo será somente mostrar os dados nos campos corretos. Tá? Até a aula passada a gente viu só como consumir. Então está pegando aqui os dados e está mostrando aqui através de um var dump. Agora vamos fazer para ele pegar os dados daqui desse campo e mostrar é, nesses campos referentes aqui. Tá? Para mostrar é simples, na verdade a gente já tem isso aqui, né? Então, lembrando que a gente está trabalhando ó, com esses campos aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero a rua seria Logradouro. Então, se eu quiser somente a rua, eu coloco aqui Logradouro, e aí ele traz para mim somente o Logradouro aqui, como vocês podem perceber aqui, ó, Avenida Palácio, né, que é uma string. Beleza. Que eu tenho que fazer então? Em vez de colocar um var dump aqui, eu vou lá no meu HTML e substituo, né? Então a rua é o logradouro. Então aqui coloco um value igual, entre aspas, abro o meu PHP e dou um eco na variável endereço, né? Com o logradouro. E fecho meu PHP. Isso provavelmente vai ser suficiente para aparecer aqui a rua. Então, se eu colocar aqui para 18, 135, 300, vai aparecer. Não vai aparecer porque eu ainda não vinculei a isso, né? Se eu colocar aqui, ó, 18, 135, 300 e der um atualizar aqui, aí ele traz a Avenida São Manuel, que é o desse CEP. Beleza. Mas como a gente está vendo, a gente tem que trazer daqui. Então, em vez de ser um CEP aqui, basta eu colocar aqui para pegar do post, né? Então, post CEP. Então, se eu colocar aqui um CEP como, por exemplo, 010410001, aí ele traz aqui, Rua 20, 4 de maio. Ou o meu, 18, 135, 300, ele traz certinho. O problema tá quando a primeira vez que entrar na página. Então, se eu pegar aqui e der um Enter, então a primeira vez que entrar na página vai dar erro. Por quê? Porque não existe esse CEP. Ninguém deu um post. Então, uma das soluções que a gente poderia pensar é falar assim, ó, se não existe, então passa vazio. Mas também vai dar um erro. Por quê? Porque ele foi lá na API, procurou um CEP vazio, não existe CEP vazio. Tá? Tanto que se eu colocar aqui um CEP válido para 1835.300, ó, ele vai trazer, ou seja, não passei CEP nenhum aqui e ele já traz do meu endereço, porque ele está indo para a segunda opção aqui. Então eu não poderia fazer dessa maneira, né? Então como que eu poderia fazer para não dar esse erro aqui, né? Eu poderia fazer um if. Então eu faço um if aqui, falo se existe, se existe a variável CEP ou se o CEP foi digitado e ocorreu o post, né? Faz esse código. Então vamos ver. Ainda deu um erro. Que erro que deu? Porque aqui no HTML ele está procurando o logrador e não existe. Então eu posso falar aqui também, aqui, falar assim, ó, se isso não existir, passa vazio. E aí funcionou. Então se eu digitar aqui um CEP 18.135.300, está vindo de São Manuel. E aí seria colocar isso em todos os campos. Isso seria uma estratégia, fazer isso. Eu acho que fica muito, colocar muita programação aqui, no máximo colocar um eco no PHP tá de bom tamanho. Ficar colocando decisões aqui fica confuso. Então eu faria algo desse tipo.
tem outras estratégias, mas eu faria dessa maneira. Eu criaria um objeto aqui já para o endereço, que só vai ser substituído se ele entrar no if. Então, por exemplo, eu já criaria o address aqui, ó, como objeto, né? Porque eu estou trabalhando com objeto. E aí, por exemplo, como estou trabalhando só com logadora, vamos colocar só logadora por enquanto. E aí atribuiria para ele vazio. Então, se vocês perceberem, ele já vai existir o logradouro com vazio. E só se entrar nesse if que ele vai ser atribuído os valores do CEP real. Então, com isso, eu posso tirar essa condicional daqui, deixar só para ele dar um eco nessa variável, que se tiver, se ele trazer o endereço, vai ter o nome da rua aqui, senão vai estar vazio. Então, vamos novamente iniciar. E aqui vocês podem ver que ele não trouxe erro nenhum. E se eu digitar meu CEP, ele traz ali. Então, o que tem que fazer agora? Eu tenho que pegar e colocar todos os dados aqui que eu vou utilizar. Então, vou utilizar quem? O CEP, que também vai ser vazio. Vou utilizar o logradouro. Depois vou utilizar que mais? Vou utilizar o bairro. Também vou colocar vazio. Vou utilizar a localidade, que também vai ser vazio. Esqueci aqui a localidade. E por último vou pegar o estado que está no F, se eu não me engano. Que também vai ser vazio. Beleza, e aí o que eu faço? Volto aqui para o meu HTML e vou dar um value echo em todos os meus dados. Deixa eu copiar e colar aqui no CEP aqui em cima. Só que em vez de ser logradouro é CEP. No bairro, que em vez de bairro é localidade, né? Não, é bairro mesmo. Bairro. No lugar da cidade aqui é localidade. E no lugar do estado é o F. Beleza, ó. Dando um atualizar na coisa, ele traz todos os meus dados. Se eu colocar o 01, 041, 001, ele tem um erro aqui porque provavelmente não existe esse CEP aqui. Depois a gente vai trabalhar com validação, mas vamos pegar outro aqui. 699-23000. Vamos colocar válidos primeiro. Daí ele trouxe. Novamente aquele outro. 01, 041, 001. Beleza. Tá aqui os CEPs. E a nossa função ficou dessa maneira. Então, nesse vídeo foi praticamente só para isso, só para mostrar como trazer os dados válidos aqui. Nos próximos vídeos vamos ver como validar e como usar funções aqui para melhorar esse código. Esse código está funcional, está funcionando, apesar de não ter validação, mas está funcionando, só que ele não está bom. Esteticamente não está legal e ele não pode ser reaproveitado, ele está muito amarrado ao meu projeto. Beleza? Valeu!